Que Deus ilumine a sua vida. Você já sofreu decepções? Já? Decepções na sua vida a ponto de desencadear uma depressão, uma tristeza. E depois que isso aconteceu, nunca mais você foi a mesma pessoa. Você pensa em desaparecer desse mundo, tirar a sua própria vida. Você tem vontade de sumir. A angústia te sufoca, a tristeza, a culpa. E o que aconteceu com você, você gostaria de apagar, sabe? De passar uma borracha nesse seu passado. Só que você não vê uma saída para a tua vida. Preste atenção na história dessa mulher da Carmen, que aconteceu na vida dela. E isso também pode acontecer na sua, ou seja, uma mudança. Porque para mudar a vida dela, para fazer ela se tornar hoje a mulher que ela se tornou, só Deus. Diante dos traumas, diante do passado, Deus fez uma mulher nova. Tudo mudou na vida dela. Isso pode acontecer com você também. Vamos acompanhar a história dela, vale a pena. Em seguida eu volto e falo com você. O meu maior inimigo estava dentro da minha própria casa. Quem era para ser o meu herói se tornou um grande vilão. E a única saída que eu via era acabar com tudo. Minha mãe era espírita. Minha mãe, ela recebia os encostos dentro de casa e por diversas vezes o meu pai a agredia por não saber conduzir aquela situação. E ele também era alcoólatra, então ele bebia muito. E eu, com 12 anos de idade, fui abusada pelo meu pai. E no momento, inclusive, em que ele tentou começar a abusar de mim, eu gritei pela minha mãe. Ele ameaçou ela e falou para ela assim, que se ela contasse para alguém que ele tinha tentado mexer comigo, que ele ia matar ela. E ela simplesmente se calou. E aí eu falei, mãe, se a senhora não vai me ajudar, então eu vou fugir de casa. Eu com 12 anos, eu fugi de casa e fui morar na rua. Procurava as coisas do lixo para comer, porém eu dormia debaixo de uma árvore. Depois disso, eu conheci um rapaz e ele me ofereceu ajuda. Me levou para morar na casa dele e me relacionei com ele, tive a primeira filha. E no resguardo dessa primeira filha, tomando medicamento para não engravidar mais, porque eu não queria, né? E eu tinha também um certo medo. Aí eu engravidei da segunda. Aí eu comecei a seguir ele, descobri que ele era traficante. Eu já vinha desde lá de trás uma depressão por conta da situação vivida com meu pai desde a infância. Então eu resolvi me separar. Voltei para a casa do meu pai. Aí um certo dia eu consegui uma vaga de emprego numa panificadora. E quando eu cheguei em casa, antes mesmo de descer do ônibus, eu vi a porta da minha casa cheia de viatura. E quando eu desci do ônibus, eu olhei diversos policiais ali me impedindo de entrar, porém, pessoas do Conselho Tutelar me trazendo as crianças. As minhas 2 meninas. E meu pai tinha acabado de abusar delas. E aí o meu pai, ele foi preso. De imediatamente, o pensamento que vinha na minha cabeça era, poxa, agora ele vai passar o que eu passei, ele vai passar frio, ele vai tomar banho gelado. Só que minha vontade não foi realizada. Porque depois de um período, meu pai foi solto. E um certo dia, eu chegando do trabalho, eu escutei uns gritos. E aí, quando a gente subiu as escadas, eu... Não deu tempo, porque... Desculpa. Ela desceu a escada, toda ensanguentada, rolando. E eu olhei para cima da escada e eu falei assim, o que você fez com a minha mãe? Ele riu. E eu fui pro hospital. Minha mãe teve um tumor no cérebro e veio a falecer por espancamento dele. A minha depressão piorou. Tentei me matar, pensei em me jogar na frente de uma carreta. Só que no momento em que eu fui pra tentar me jogar na frente de uma carreta, apareceu uma pessoa e falou pra mim, não faz isso.
Depois desse período, eu estava no quarto, dobrando umas roupas, e eu senti uma dor muito forte no peito. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim, e quando ele fez o raio-x, eu tinha acabado de ter um derrame no pulmão esquerdo. Eu entrei em coma. E eu escutei o médico falar para a enfermeira. Ele falou assim: a moça do leito 17, que era eu, como que ela tá? A enfermeira falou assim: doutor, não melhorou. Ele falou assim: se até às 14h30 de amanhã ela não der sinal nenhum, o jeito vai ser desligar os aparelhos dela, porque essa infecção no hospital aí, a gente precisa liberar todo mundo. E ali eu pensei assim: pronto, Deus. Se você existe, me tira daqui com vida. E ali eu apaguei. Eu, literalmente, eu acho que eu entrei em coma dentro de mim. Eu dormi, eu não vi mais nada. Quando foi no dia seguinte, às 14h30, que foi o momento em que a enfermeira ela ia desligar os aparelhos, eu acordei. Então ali, eu falei assim, eu pensei, né, porque eu ainda não conseguia falar, mas eu pensei assim, poxa, Deus existe. Aí foi onde, com 7 dias, eu tive altas do hospital. Quando eu cheguei na porta da minha casa, tinha um rapaz. Ele virou pra mim e falou assim: eu não te conheço, mas o Deus que tá dentro de mim, Ele te conhece. E todo esse sofrimento que você tá tendo pode ter um ponto final. Eu vou te convidar pra ir na igreja. Aí eu falei assim: ah, é legal, que igreja? Ele falou assim: não importa a placa. O que importa é que o meu Deus vai estar te esperando lá no altar. Eu falei assim: eu aceito. Eu quero. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, totalmente traumatizada, com complexo. E foi indo, durante 2 meses eu decidi me batizar nas águas. E quando eu saí do batistério, eu falei: agora pronto, eu já não sou mais aquela pessoa de antes. Não tomava mais remédio, a depressão sumiu. Todos os traumas, terminou, acabou. Mas não era o suficiente, né? Eu estava feliz, totalmente curada, porém o pastor, um certo dia, ele veio com uma palavra falando sobre perdão. Ali eu falei: agora pronto, o Espírito Santo não vai me querer, porque eu não vou perdoar meu pai. Eu lembro que eu saí da igreja e fui até minha casa chorando dentro do ônibus, porque eu falei assim: mas ele não merece o meu perdão. Aí ao mesmo tempo vinha a palavra e falava assim: mas nem você é merecedora de nada. E aí eu cheguei a ter o portão, eu falei: pai, até tinha um nó na minha garganta enorme, me perdoa. Aí ele olhou assim: perdoar de quê? Aí eu falei: não sei, eu só preciso te pedir perdão. Ele não entendeu nada, mas ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu senti um peso saindo de cima de mim. E aí ele falou pra mim assim: eu aceito. Também me perdoa. Tudo isso foi essencial na minha vida, né? Para que eu pudesse receber o que estava por vir, que era o mais precioso, né? E aí um certo dia, numa reunião de quarta-feira, eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu tô aqui. Se o Senhor quiser, esse lixo que tá aqui, pode fazer o que o Senhor quiser de mim, porque a partir de agora eu tô decidida. Aí eu fui totalmente envolvida de uma certeza. Foi assim... fica até difícil de explicar, porque eu tive alegria, eu tive paz. E o mais incrível de tudo foi eu ter, de uma forma muito clara, a voz dele
dizendo para mim assim: eu sou contigo. Foi a coisa mais rica, a coisa mais especial que uma pessoa pode receber. Então eu já saí dali com todas as direções que eu precisava, que o mundo lá fora não me dava. E o Espírito Santo, ele foi ao contrário de tudo isso. Ele veio com a certeza, com a alegria, com a paz. Ele fez eu esquecer todos os meus traumas. Até a paisagem, quando eu saí para fora da igreja, eu olhava assim e eu via uma vida a cores. Não era uma vida sem cor, como eu sofria com a depressão. E detalhe, eu já saí dali com mais sede de falar de Jesus para as pessoas. Eu queria gritar para o mundo inteiro ouvir. Ele está aqui, ele falou comigo, foi real. Eu falo com toda certeza, eu posso perder filho, eu posso perder relacionamento, eu posso perder trabalho, eu posso perder qualquer coisa. Mas eu falo para ele: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Porque se o Senhor tirar o teu espírito de mim, acabou. Eu não sou nada sem ele. Hoje, para surpresa de todos, eu cuido do meu pai. Meu pai hoje tem 81 anos de idade. Eu não tenho lembranças, eu não tenho tristeza dentro de mim. Pelo contrário, eu cuido dele com muito amor. Minhas filhas também foram curadas dos seus traumas que elas tiveram. Sou uma nova filha, uma nova mãe, uma nova mulher e uma mulher totalmente feliz. Você pode correr atrás de muitas bênçãos. E ainda que todas sejam conquistadas, nenhuma delas jamais terá a importância de ser a própria bênção. Isso mesmo, ser a própria bênção. Como Deus fez com Abraão, e que hoje quer fazer com todos os que se entregam verdadeiramente. Nesta quarta-feira, 8 de outubro, a continuação do estudo Como se tornar a própria bênção, com reuniões também durante o dia e em qualquer templo da Igreja Universal. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Quem pode fazer isso na vida de uma pessoa, senão Deus? A Karen hoje uma nova mulher, uma nova criatura. Olha o passado difícil que ela enfrentou. Meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento. Ser abusada pelo pai, depois ver os seus filhos, suas filhas sendo abusadas e a mãe morta por ele. Mas quando a pessoa decide buscar a Deus, então Deus ele vai curando as feridas do passado. Deus vai tratando da pessoa. É o que ele quer fazer com você. Você não precisa continuar sofrendo o que você está sofrendo. Tem jeito para a tua vida. Por mais difícil que seja, e foi até aqui, sombrio o seu passado, há uma luz. E essa luz está brilhando para você. Existe sim uma solução. Inclusive agora, se você quiser falar conosco, falar com alguém, você precisa de ajuda, entre em contato com a nossa central de atendimento. Há pessoas agora aptas para te ajudar, para te aconselhar, inclusive orar por você. Se você quer desabafar, nesse momento você tem aí a oportunidade, através do número que aparece abaixo, para você poder entrar em contato conosco. Seria muito bom se você pudesse salvar esse contato para o momento que você estiver precisando, entrar em contato conosco ou até mesmo encaminhar para um amigo, para um familiar. E eu creio que esse número, essa central, vai te ajudar. E daqui a pouco nós vamos realizar o momento da oração. Mas eu vou falar agora a respeito dessa reunião que acontece quarta-feira. Talvez você foi uma pessoa marcada por tantas dores e sofrimento. Mas imagina você se tornando a própria bênção. Imagine, é o que está acontecendo na vida daqueles que vêm a essa reunião, estão aprendendo a usar a fé essa que traz a transformação. Acompanhe a matéria. Em meio a guerras, crises e conflitos,
muitos buscam desesperadamente pela paz. No início do ano eu tomei algumas decisões erradas, fiz algumas escolhas erradas e acabei assim quebrando a cara. Eu tinha uma depressão bem profunda, mas eu não deixava transparecer. Eu não via a hora de chegar à noite para me dormir, eu chorava muito à noite. E eu não via a hora de clarear o dia para me ir trabalhar, para me parar de chorar. Eu me lembro que eu queria parar de usar droga, eu queria parar de beber e não tinha força e não conseguia. E isso estava me trazendo muitos problemas pessoais, então eu realmente vi que eu precisava de ajuda. Mas a verdadeira paz não está no mundo, está no Espírito Santo. O Espírito Santo preencheu o vazio. Então nada mais me abala, nada mais me abate. Pode vir o que vier, eu continuo no mesmo ritmo. Tem uma palavra lá de Isaías que diz que as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. E ouvindo essa palavra, eu pude perceber, Deus me mostrou que não importa o que eu fiz no passado, não importa as escolhas que eu fiz erradas, que tudo se fez novo na minha vida. As reuniões de quarta-feira são fundamentais, porque só houve uma mudança realmente quando eu tive o meu encontro com Deus e fui batizado com o Espírito Santo. E isso foi numa reunião de quarta-feira, né? Aonde realmente ali mudou totalmente o meu interior. Eu recebi paz, eu recebi vida, foi uma transformação. Nesta quarta-feira, às 19 horas, participe da Noite do Espírito Santo. A gente sabe que sem o Espírito Santo não tem condição, né? Não tem sentido nenhum. Então, na quarta, a gente vem recarregar as energias, estreitar o laço da comunhão com Deus e é maravilhoso. Vindo aqui nas quartas-feiras, eu fui ouvindo uma palavra que sempre saía daqui com novos pensamentos, de que eu iria conseguir sair daquela situação, que tinha chance para mim, que Deus não havia se esquecido de mim. Venha receber uma palavra de fé e experimentar a paz que vem de Deus. A palavra é o que liberta, a verdade é o que liberta, a palavra que te sustenta. E isso me traz uma satisfação muito grande na quarta-feira. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310. Eu convido você para essa quarta-feira. Você que tem uma tristeza na alma, você que não sabe o que fazer da sua vida. Você está um pouco perdido em meio a tantos problemas, pensamentos que trazem conflitos, você sente um vazio, você tem medo do amanhã. Venha nessa reunião. Eu tenho certeza que essa reunião vai te ajudar. Ajudar você a esclarecer tudo aquilo que você carrega dentro de você. Você vai chegar para Deus e falar: meu Deus, tudo isso está acontecendo comigo. Porque Deus se agrada da sinceridade. A prova que Deus quer mudar a sua vida é permitir você acompanhar esse programa. Agora, você precisa tomar a decisão. A paz que você deseja, a transformação, a exemplo das pessoas que você acabou de ver, isso se deu por conta de uma atitude, de uma decisão, de buscar a Deus. Nessa quarta-feira, aqui na nossa Catedral em Florianópolis, você é o nosso convidado. Nós temos reuniões às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, especialmente às 19 horas. Nós estaremos juntos às 10 da manhã, às 19 horas, nesse templo, nesse local. Procure um templo da Igreja Universal mais perto de você. Ou você pode entrar nesse site e encontrar o endereço mais perto aí da sua casa onde você mora. Bem, existem pessoas que são vítimas de fake news. O que você vai acompanhar na história dessa mulher é um fato. Mas através de uma decisão de chegar ao templo da Igreja Universal, aquele preconceito caiu por terra. E o sofrimento também acabou. E hoje ela é uma nova pessoa. Veja só.
Meu nome é Marilene Suaiden, eu sou gestora pública e revendo essas imagens é como se passasse um filme. É difícil falar porque a gente viu, eu vi as imagens na época, é o que falavam. Vão roubar todo o seu dinheiro. Então, assim, houve uma resistência contra as pessoas também, né? Eu achava que as pessoas que frequentavam aquele lugar eram muito humildes, então eu achava que não era para mim. Essas coisas que a mídia falava mesmo. Vendo as imagens e tudo que a mídia falava e o que eu via na TV, eu pensei, esse lugar eu não vou entrar, não é para mim. Mas, ao mesmo tempo, alguns testemunhos que eu até vi na época, eram a mesma história que eu estava vivendo. Eu estava com meu casamento com problemas, eu tentei o suicídio por 2 vezes na época, era uma pessoa extremamente angustiada, tinha vários problemas, mais familiares no casamento, mas eu não procurava ajuda, eu não queria essa ajuda, né? Eu achava que eu não me via lá na Igreja Universal. Eu fiquei sabendo que o meu esposo estava indo na Igreja Universal, eu já estava frequentando há 3 meses. Foi a mudança dele que me trouxe para a Igreja Universal. Eu já fazia alguns dias que eu não dormia e eu falei com Deus como Ele pediu para que eu fizesse. Fale com Deus, Má, tudo o que você está passando. E naquela noite eu dormi. E foi nesse dia, né, quando eu acordei, senti vontade de ir para a igreja e fui até a Igreja Universal. E é como se como se o pastor soubesse toda a minha história. Então lá eu pude perceber que Deus estava falando comigo. Quando eu entrei, eu fui muito bem recebida, parecia que estava todo mundo me esperando. Eu senti uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E tudo que o pastor falava era a minha vida. Até comentei com ele na época, você contou alguma coisa para ele? Ele falou assim, não, eu nem conheço esse pastor. Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. Então, naquele dia, eu enxerguei. Deus estava me esperando. O preconceito acabou assim que eu entrei na igreja, porque o carinho dos obreiros, o carinho das pessoas que vieram conversar comigo depois, um período antes, já trouxe uma paz, já trouxe algo diferente. Existia alguma coisa diferente naquele lugar. E foi naquele dia que o Senhor Jesus falou comigo. Então, assim, aquela angústia que eu tinha, aqueles problemas, todas aquelas fantasmas que eu tinha na minha cabeça, desapareceram. Eu saí leve da igreja. O tempo passou, graças a Deus, hoje o meu casamento foi restaurado. A nossa vida familiar também foi restaurada, a nossa vida financeira foi restaurada. Depois de uns 2 meses eu me batizei nas águas, uns 3, 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer o que a Igreja Universal mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, mudou a história do meu casamento. Então, eu devo tudo a isso, tudo. Tivesse ouvido o meu esposo antes, se não tivesse dado ouvido ao que a mídia falava, que os amigos falavam, a minha vida tinha sido transformada antes. Você que está do outro lado com preconceito, vou te dar a receita. Uma oração que eu fiz mudou a história da minha vida. Eu entrei na igreja e saí uma outra Marilene. Faça isso. Venha, nós estamos esperando você. Assim como o preconceito que ela tinha foi vencido e os problemas acabaram e hoje ela é uma nova mulher, isso pode acontecer com você também. Nós vamos agora orar. Eu convido você para orar. E através dessa oração, Deus vai lhe dar forças, a força e a paz que você precisa. Eu convido o Bispo Sérgio Mota para realizar a oração. Vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus.
Senhor, nosso Deus e Pai, no santíssimo nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça, meu Deus, cair por terra tudo aquilo, meu Deus, que tem se levantado contra, meu Deus, esta criatura que nos assiste, que nos ouve. Meu Deus, que todo mal, ele caia por terra, porque, meu Deus, nas Tuas mãos há força e há poder, e Tu disseste, em meu nome serão curados os enfermos, serão expulsos as forças espirituais do mal. Então, toda obra do mal, meu Deus, seja expelida, arrancada, a tristeza, a depressão, a angústia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, leva a este lar a salvação. Leva a este lar a Tua paz, a bênção, em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus, diga assim seja. Terça-feira é o dia da libertação. Você que sofre com insônia, ouve vozes, vê vultos, você que está sofrendo, procura a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima, tenha um acompanhamento. Nós temos homens, mulheres de Deus preparados para te ajudar. Então, seja liberto, seja feliz, hoje, terça-feira. Aproveite o momento e esteja conosco. Eu tenho certeza que essa reunião vai te ajudar. As portas da Igreja Universal estão abertas à sua disposição. Nessa terça-feira, ou quanto antes, a oportunidade está aí. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até lá. Atenção, catarinenses, para este comunicado. Está chegando o evento que promove o amor inteligente no estado. A Caminhada do Amor. Uma oportunidade para você tirar um tempo para o seu relacionamento, ajustar aqueles pontos que vão ficando para depois e promover o diálogo entre o casal. E para os casais que têm dificuldade na comunicação, o evento disponibiliza um roteiro de perguntas que irá deixar a conversa mais leve e interessante. E não pense que a Caminhada do Amor é apenas para quem está comprometido. Além dos casados, noivos e namorados, The Love Walk é voltado também para os solteiros que desejam conhecer pessoas legais e, quem sabe, dar um match de verdade. Então anote aí na sua agenda e deixe esse tempo reservado para a sua felicidade amorosa. Sábado, 11 de outubro, às 9 horas da manhã, no Parque da Luz. Caminhada do Amor 2025. Se você mora em outras regiões de Santa Catarina, procure uma Universal mais próxima e saiba onde o evento vai acontecer.